Aleluia. Meus irmãos e vizinhos, né, que estão ao alcance dessa voz, eu quero saudá-los com a paz do Senhor e que essa paz reine e habite na tua casa e principalmente na vida de cada um que nos ouve nesta tarde. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Romanos. Se você estiver com uma Bíblia na sua casa ou no seu smartphone, no seu aparelho celular e quiser acompanhar, você tem toda a liberdade e que assim possamos, louvado seja o nome do Senhor, falar um pouco desse assunto que é o mais interessante da vida do ser humano. Romanos capítulo 1, versículo 16. Que diz assim: porque não me envergonha do Evangelho, porque não me envergonha do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Louvado seja Deus. Irmãos e amigos que nos ouvem, Evangelho significa boas novas. E nesta tarde, Jesus escolheu este dia para que você possa ouvir essas boas novas de salvação. E agora Paulo vai dizer que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Mas salvação, salvar-se de quê? O que é salvação? Romanos capítulo 3, versículo 23. Vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Evangelho também é o plano de Deus para a humanidade. Marcos 16, ele vai dizer: ide a todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Então, observe que está condicionado agora somente na tua fé, no teu crer. Você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus e é o plano de Deus para a salvação. Eu já falei que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas é necessário agora eu reconhecer esse Jesus como o plano da salvação, através da sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. Como reconhecer? Reconhecendo que Ele é Senhor. E quando eu reconheço que alguém é Senhor da minha vida, eu preciso me submeter a Ele. Eu preciso fazer a vontade dEle. Mateus 10, 32. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Portanto, você que nos ouve nesta tarde, se porventura você agora se sente aprisionado pelo pecado, aprisionado pelo desejo pecaminoso, estiver agora pensando em se drogar ou algo do tipo, eu quero te dizer que só Jesus, Ele pode te libertar. Só Jesus, Ele pode te livrar desse jugo de Satanás. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4.
Paulo ele vai dizer também à igreja de Corinto que o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos. Portanto, amigo que nos ouvem, você precisa ter essa percepção que você precisa estar no caminho que o Senhor escolheu para ti. Você precisa agora se enquadrar no rol daqueles que Jesus disse: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, você precisa agora abandonar o pecado, negar a sua natureza. Você precisa negar aquilo que te afasta de Deus e se submeter à vontade dEle. E a vontade dEle é que você se torne um seguidor. E seguidor significa cristão. Você precisa se enquadrar no rol daqueles que irão herdar a salvação deste mundo que te leva à perdição. Existem duas eternidades: a eternidade com Deus e a eternidade sem Ele. Só que a eternidade sem Ele, diz a Bíblia, que é preparado para o diabo e seus anjos. Portanto, nós viemos te dar essa boa notícia. A notícia é: Jesus, Ele te ama e tem um plano de salvação, ou melhor dizendo, o plano já foi estabelecido. Você só precisa aceitá-lo como Senhor e Salvador da tua vida. Assim como Paulo disse: porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação, para todos aqueles que nele crê. É necessário você crer que Jesus é o Filho de Deus. É necessário você crer que Jesus é a solução da tua vida, para que assim você venha fazer parte desse povo que irá morar no céu de glória. Porque todos pecaram e destituídos estão, mas agora aquele que confessar diante dos homens, ele reconhece como filho. E para encerrar a minha fala, João capítulo 1, versículo 11. O próprio João, o próprio Jesus, João ele vai dizer que ele veio para o que eram os seus, e os seus não receberam. Mas todos quanto receber, têm o poder de ser chamado filho. E você tem tudo para se tornar filho a partir do momento que você reconhecer Ele como Senhor e Salvador da tua vida. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, e que essa palavra encontre lugar dentro do teu coração e na tua alma, e que todo mal que se opõe contra essa palavra dentro de ti caia por terra, no nome santo de Jesus. Amém.